Vamos lá, é hora do Vascão da Gama. A parada é com você, Breno Monsef. Fala, Azevedo. Abraço, irmão, pra você. Vou falar do Vascão, então, porque temos no sábado as eleições do Vasco acontecendo. A gente, mais uma vez, trazendo o panorama entre hoje e amanhã. A gente vai falar muito dessas eleições porque acontecem no sábado, com a escolha do novo presidente pelo próximo ciclo de 3 anos. Ou o Levenciano ou o Pedrinho. A gente já trouxe o panorama, mas é bom sempre lembrar, o Levenciano tem em torno dele apoiadores da oposição, né? Apoiadores que vêm da oposição a partir do Levenciano, e o Pedrinho, que inicialmente era uma terceira força, alguém de fora, também tem em torno dele pessoas que foram a partir do Júlio Brandt, que eram também apoiadores do Jorge Salgado. Então, basicamente é isso, né? Levenciano e Pedrinho, no próximo sábado, em modelo híbrido. Urnas online ou urnas presenciais na sede do Calabouço, naquela vista maravilhosa que tem ali no Calabouço. A gente vai falar mais de eleição até amanhã, aqui na Transamérica Eleições do Vasco, no próximo sábado, 6.209 sócios aptos a voto. Sobre o jogo de domingo contra o América Mineiro, lembrando que o jogo desse meio de semana foi adiado contra o Cruzeiro por conta do show do Roger Waters, né, o Rogerinho Águas, lá no Mineirão, e a gente vai ter então esse jogo só no dia 22. Domingo o Vasco pega o América Mineiro em São Januário, ingressos esgotados ontem, eu já falei sobre isso aqui na Transamérica, mas é importante a gente projetar porque mais uma vez a tendência é que o Payet ganhe vaga como titular nessa equipe. Isso porque o Eric Marcos, meio atacante de lado, né? Ele sofreu uma lesão no jogo contra o Botafogo, saiu lesionado e mesmo com o retorno do Rossi, a gente deve ter uma espécie de retorno do 4-4-2, com o Payet como titular, fazendo o meio de campo com o Zé Gabriel, primeiro volante, aí depois Praxedes, Paulinho e o Payet. Mais uma vez ele deve ganhar essa oportunidade, lembrando que o Payet ganhou, mas perdeu depois espaço com o Vasco da Gama. E o Rossi voltando como opção no banco de reservas. Uma última informação, o Vasco está tentando com a CBF a liberação do Gabriel Peck, pelo menos 1 ou 2 dias antes do período o qual ele vai ficar com a seleção pré-olímpica, no dia 13 ao dia 21. Isso porque dia 22 o Vasco pega o Cruzeiro, como eu falei, e o Peck é titular da equipe do Vasco. A seleção pré-olímpica aí com o Ramon Menezes, o Peck foi convocado para uma bateria de treinos e há preocupação também com lesão, né? A gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Nino, com o Fluminense, e o Peck nessa reta final é um jogador importante. O Vasco não quer cogitar em perdê-lo. Portanto, essas as informações do Vascão do dia de hoje, mais um dia de atividade no CT Moacir Barbosa. E a gente acompanhando tudo aqui na Transamérica, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo, valeu Breno Monsef trazendo informações do Vasco, informações sobre esse processo eleitoral e também sobre o jogo do Vasco contra o América Mineiro. Começamos por onde, Gabriel? Cara, sobre a eleição, posso simplificar aqui? Que aconteça o melhor pro Vasco, mas hoje quem assume não tem tanta a voz ativa, né, no cara? Futebol. Assim, quem assumir que venha a gerir o Vasco com responsabilidade, precisaria eu pedir isso aqui, né? Mas que venha a gerir o Vasco com responsabilidade, tendo um bom diálogo com a 777, que deixou a desejar em alguns momentos, atrasando pagamentos. É importante ficar em cima, fiscalizar, demonstrar que o clube está ali acompanhando o processo. No mais, Azevedo, é tratar o patrimônio do Vasco com respeito, com o zelo necessário. O Vasco não é só futebol, o Vasco é muito mais do que futebol, o próprio nome diz isso, né? Clube de Regatas Vasco da Gama, então que o Vasco trate com carinho aquilo que é seu. Isso vai ficar nas mãos do novo presidente. Então que vença o melhor e que seja um pleito tranquilo. E é o que tudo indica, depois de muitos anos, teremos um pleito um pouco mais tranquilo. A gente tem aí 2 candidatos que figuram aí na ponta dessa disputa, né? Que são o Pedrinho. O Pedrinho é tido hoje como candidato da situação, porque é apoiado pelo Jorge Salgado, né? Enfim. Aliás, o Vasco tem essas coisas, né, cara? Porque é apoiado pelo Jorge Salgado e também pelo Júlio Brandt, que era um candidato da oposição há um tempo atrás, e agora existe uma união. E tem do outro lado, Levenciano. O fato é que hoje a gente vê, por exemplo, discussão de reforma e remodelação de São Januário. Eu acho que o Vasco, na verdade, os candidatos aí, eles têm que se ater à parte administrativa realmente, né? A melhoria do patrimônio do clube, porque diretamente com relação ao time, ao futebol, tá nas mãos da 777. Não tem muito o que fazer, Azevedo. E assim, quando a gente fala de patrimônio, São Januário é o que salta aos olhos. Seja tratado da melhor maneira.
precisa de uma modernização. Sempre falo aqui, respeitar a história, a tradição do estádio. Independente a gente não precisa, de quem ganhe, né? A gente não precisa arrancar o espírito do estádio, mas é claro que precisa de uma modernização, de uma melhora, de uma ampliação. Tá pequeno São Januário pro Vasco, essa é a verdade. Esse vai ser um passo importante pra nova gestão. Não sei exatamente como isso vai se dar, mas enfim. Eu imagino que vai ser um cenário um pouco mais de paz nessa eleição e na próxima gestão também. O Vasco deu meio que uma tranquilizada, né, nessa última sequência com o Jorge Salgado. E agora, hoje, nós temos jogos importantíssimos na parte de baixo da tabela. O Vasco, só observando, teve seu jogo adiado, vai pegar o América, que é o próximo adversário. O Vasco, cara, já começa, né, a prestar atenção na rodada hoje, especificamente com jogos pesados pra ele, né? Já tem que dar uma secada e entender o que pode acontecer de melhor. Mas aí não sabe nem quem secar direito, né, cara? É uma rodada que tem esse Goiás detalhe. e Santos, por exemplo. Mesmo raciocínio que eu utilizei pra falar sobre o Flamengo. O Vasco ele tem que fazer a parte dele. No meio de semana não dá, porque adiaram o jogo, porque o Cruzeiro não tem estádio pra jogar, o que é um absurdo completo, o Vasco não jogar no meio de semana. Mas beleza, tem o jogo contra o América Mineiro agendado pra domingo. Venceu o jogo. A única coisa que me preocupa é esse excesso de obrigação. Você falou que espera até uma goleada. Ou seja, isso é sinal de que o Vasco é muito favorito pro jogo. O América já tá rebaixado, desmobilizado. É obrigação de qualquer equipe daqui pra frente pegar o América e vencer. Mas a gente não pode desconsiderar também que um time que não tem mais objetivo nenhum acaba jogando, né? Até de maneira mais leve. De repente isso até pode dificultar um pouco mais. Tô só projetando todos os cenários, mas salientando que sim, o Vasco tem a responsabilidade de vencer. Escapar do rebaixamento, pelo amor de Deus, passa por uma vitória sobre o América no domingo. Seguramente.